Bom dia, boa tarde, boa noite. Agora a gente vai falar de fotossíntese. A gente vai fazer uma visão geral sobre a fotossíntese e depois a gente vai dar uma aprofundada nas próximas aulas. Possivelmente a gente usa a aula de hoje, mais umas duas ou, dependendo das dúvidas, três aulas sobre esse assunto. Como a gente vai dividir essas aulas? A gente vai dividir em visão geral da fotossíntese, depois em fatores que interferem na fotossíntese, segunda aula, e depois uma terceira aula, como que acontece a fotossíntese, como que ela ocorre, tá? Então é aqui que talvez a gente use duas aulas para falar sobre isso, a gente fala tudo numa aula só, vai depender do desenvolvimento e das dúvidas, tá? Então, como visão geral, o que é a fotossíntese? A fotossíntese é a conversão de energia luminosa em energia química. Ela vai acontecer com seres fotossintetizantes, chamados seres autótrofos. Os seres autótrofos podem envolver aí tanto aqueles que realizam quimiossíntese quanto a fotossíntese. Se a gente fala de fotossíntese, a gente vai falar de bactérias, de protoctistas e de plantas. Todos nós, né, todos esses seres vivos, realizam a fotossíntese e nós, seres humanos e animais, inclusive as próprias plantas, vão utilizar os produtos que são liberados pela fotossíntese para o seu metabolismo. Quando a gente fala de respiração celular, a gente está usando esses produtos, né? Tanto o oxigênio quanto a glicose, que é o produto produzido pela fotossíntese. Então, como que acontece isso? A energia luminosa, então, ela é absorvida e, então, a partir de moléculas mais simples, moléculas inorgânicas, produz uma molécula orgânica que é a molécula de glicose. Como resultado disso, produz água e oxigênio. A gente sabe que o processo inverso também acontece. Então, nesse sentido, usando gás carbônico e água, produzindo glicose, a gente fala de fotossíntese. O sentido inverso é a respiração celular. Então, a gente pode entender, nesse esquema aqui que eu estou mostrando, ó, que esses processos eles são complementares. Lembra que a gente falou isso há um tempo atrás, quando falou de evolução e de endossimbiose, que primeiro surgiram possivelmente organelas que tinham capacidade de liberar oxigênio para a atmosfera a partir de bactérias primitivas. Esse oxigênio liberado em grande quantidade na atmosfera permitiu a existência de seres aeróbios, que realizam, portanto, a respiração. Por quê? Porque a presença do oxigênio permite, cadê o oxigênio aqui? Ele permite a quebra dessa molécula de glicose. Então, o processo ele vai acontecer tanto num sentido quanto no outro. Só que vamos entender que eles são processos complementares, eles podem acontecer de maneiras paralelas, tá bom? Não é porque um não está acontecendo que o outro não pode acontecer, ou um pode acontecer e o outro não. Quando a gente fala disso? Quando a gente fala de períodos, de dia e da noite. Então, à noite, o que a planta vai fazer? Ela vai fazer a respiração. E de dia? De dia, a fotossíntese e a respiração. Né? A planta não vai parar de respirar de dia só porque ela está fazendo a fotossíntese. Não interfere os processos nesse caso aí. Então, o que vai acontecer? Esse esqueminha aqui ele mostra a energia química da molécula. Então, perceba que a fotossíntese ela vai absorver energia solar. Essa energia solar, sendo absorvida, ela vai ser convertida numa molécula orgânica que tem uma grande quantidade dessa energia química. E quando os seres vivos respiram, eles pegam a energia dessa molécula orgânica e diminuem a energia, né, dessas moléculas. Então, libera moléculas inorgânicas, como água e gás carbônico, e também ATP. Então, a energia liberada pela respiração ela vai tanto gerar o calor do seu corpo, do seu organismo, das reações metabólicas, quanto vai produzir ATP. E esse ATP que a gente consegue utilizar, porque nós, não, diferente das plantas, né, a gente não consegue diretamente absorver a luz solar, que consegue absorver ela, converter nessa molécula e aí sim utilizar a glicose e liberar ATP. A gente não consegue passar por esse processo da fotossíntese, mas é por isso que todos os seres que fazem parte dos ecossistemas, todos aí, eles fazem parte de cadeias alimentares. E quando a gente fala de cadeia alimentar, todas elas começam por um ser autótrofo, que é aquele ser que vai conseguir absorver a energia, deixar numa molécula complexa para a gente conseguir quebrar essa energia. Então, ao longo da cadeia alimentar, existe a transferência de energia a cada nível trófico. Então, essa energia vai sendo quebrada e vai sendo convertida em ATP, em calor, para os seres vivos se desenvolverem. E além disso, então, quais são os fatores que interferem? Poxa, como o gás carbônico e a água eles são reagentes dessa reação, é claro que a disponibilidade de água interfere. Mais água, maior chance de ocorrer a fotossíntese, maior a taxa fotossintetizante e, consequentemente, maior a quantidade de liberação de oxigênio, maior a quantidade de produção
de de glicose nesse processo. A mesma coisa vai ser com a luz, né? Se uma planta é uma planta umbrófila, que ela gosta de pouca luz, uma quantidade maior de luz para ela não vai matá-la, né? Ela simplesmente vai atingir o seu pico máximo de luz. Agora, e uma planta que vive no sol e ela está numa sombra? Ela precisa de muito mais luz para que ela consiga produzir a glicose e as moléculas que normalmente ela precisa para o seu metabolismo. Então, perceba que tem plantas que são xerófilas, umbrófilas, heliófilas. Todas essas plantas, elas funcionam de formas diferentes umas das outras. E tudo isso está ligado à água, à intensidade luminosa, à disponibilidade de gás carbônico no ar e à temperatura. Lembrando que quando a gente fala de temperatura, a gente fala de ação enzimática. Então, a ação enzimática ela vai acontecer da maneira mais eficiente se houver uma temperatura ideal. Beleza? Então, sobre luz, quando a gente fala disso, a gente fala de pigmentos fotossintetizantes, ou seja, pigmentos que conseguem absorver a luz, mas esses pigmentos absorvem que luz? Né? Primeiro vem a pergunta, o que é a luz? Né? Não é uma radiação eletromagnética? Mas quando a gente fala de luz para a fotossíntese, a gente vai falar de comprimento de onda dentro da faixa de luz visível. E é isso que a gente vai falar na próxima aula. Né? Então, quando a gente fala de luz, é a luz visível que vai ser absorvida, mas qual o tamanho de onda? Qual é o comprimento de onda? Esse comprimento de onda está diretamente relacionado ao que vai acontecer aqui numa das etapas da fotossíntese, e é por isso que tem fotossistema 1 e fotossistema 2. Futuramente a gente fala sobre isso. Então entenda que comprimento de onda interfere na fotossíntese, que está ali relacionado diretamente à luz. Os pigmentos fotossintetizantes que vão absorver esses comprimentos de ondas também está relacionado à luz. E a abertura de estômago também está relacionada à fotossíntese. Por quê? Porque se o estômago abrindo e fechando, ele permite a entrada ou saída de gás carbônico, de oxigênio e de água. Estômago aberto, vai haver um maior fluxo dessas substâncias. Estômago fechado, menor fluxo. Então, dependendo do ambiente que a planta vive, ela fecha seus estômatos de noite ou de dia, e dependendo da planta, ela vai abrir seus estômatos para poder liberar o excesso de água ou absorver mais água caso ela precise. Então, entenda que isso aqui, como comprimento de onda, pigmentos, luz, CO2, temperatura, são fatores, ou seja, são interferências que a planta pode sofrer do meio, aumentando ou diminuindo a sua taxa fotossintetizante. Bom, e aonde ela vai ocorrer? Ela vai ocorrer nos cloroplastos, que assim como na mitocôndria é uma dupla membrana. Essa dupla membrana interna ela é invaginada. Na mitocôndria, essa membrana interna forma as cristas mitocondriais. No cloroplasto, essa membrana interna vai formar o grânum. E o grânum é como se fosse um prédio que está dentro, feito de membrana interna invaginada, todo organizado, e cada andar desse prédio é um tilacoide. Então, o tilacoide ele é uma membrana plasmática, ou seja, uma bicamada lipídica, de fosfolipídios nesse caso, né? de dois fosfolipídios interligados, formando aí um complexo de proteínas que interagem entre si, assim como nas cristas mitocondriais, quando a gente fala dos complexos 1, 2, 3 e 4, onde vai acontecer a cadeia de transporte de elétrons. Então, da mesma maneira que acontece na respiração, um fluxo de elétrons através da membrana interna dessa organela, no cloroplasto também vai haver fluxo de elétrons nessa membrana interna dessa organela. Então, no caso do cloroplasto, vai acontecer na membrana do tilacoide. E esse processo ele está relacionado à fase clara da fotossíntese. E é isso que a gente fala então. As duas etapas da fotossíntese, ela compreende a fase luminosa e a fase química, ou fase escura também. A fase luminosa, portanto, ela vai acontecer na membrana do tilacoide, e a fase química, ou etapa escura da fotossíntese, ou etapa química também, ou também chamada de ciclo de Calvin, ou ciclo das pentoses, que a gente vai detalhar por que é isso, ela vai acontecer no estroma do cloroplasto aqui, ó. Tá bom? Então, o local de ocorrência é importante também saber. Agora, o que vai acontecer em cada uma dessas etapas? Primeiro, na etapa clara, por isso que ela é chamada de etapa clara, porque ela depende de luz para acontecer. E é nessa etapa que vai haver a absorção de água, e aqui a água vai ser quebrada, e o processo de quebra da água nessa primeira etapa a gente vai chamar de fotólise da água. E a fotólise da água que vai liberar elétrons, e os elétrons quebrados aqui
graças à energia luminosa, vão permitir a formação de ATP e de NADPH2. Perceba que agora tem esse P, é um carreador de elétrons, como existe na respiração, existe na fotossíntese, só que é uma molécula um pouquinho diferente apenas, mas ela também tem a função de absorver elétron. Então, o que vai acontecer? Na etapa luminosa, luz sendo absorvida, água sendo quebrada, a partir da água, da quebra da molécula da água, vai se liberar o oxigênio. Então, lembre que o oxigênio ele é liberado na primeira etapa da fotossíntese, enquanto que na respiração, o oxigênio ele é o aceptor final da respiração. Lembra? Ele vai pegar o elétron lá no processo final. Então, olha como já existe diferença aí de quando que se usa cada um desses produtos ou reagentes, né? Quando que eles são consumidos ou utilizados. Então, o que vai acontecer? Qual é a função básica da etapa luminosa? Absorver energia luminosa, quebrar a molécula de água para que elétrons e hidrogênio sejam liberados para que seja usado na próxima etapa. Porque a próxima etapa ela não consegue acontecer sem uma energia de ativação. E a energia de ativação não consegue ser da luz. Porque a próxima etapa ela não depende de clorofila diretamente para que haja esse processo. Depende dessas substâncias. Então, enquanto tiver ATP e NADPH2, mesmo se estiver no escuro e a planta e for fornecida para a planta essas substâncias, a planta vai continuar realizando a etapa química. Agora, essas substâncias como o ATP e o NADPH2 só pode vir da etapa clara, da primeira etapa. Então, o que vai acontecer na etapa química que acontece no estroma? Ela é chamada de ciclo de Calvin, ou ciclo das pentosas. Por que pentose? Porque o primeiro carbono, a primeira molécula que vai entrar em contato com o gás carbônico no ciclo, já que o gás carbônico que vai entrar, é uma molécula de 5 carbonos. A gente vai falar disso também lá na frente, tá? Então essa molécula aqui que vai permitir a formação junto com o gás carbônico através de um ciclo, né, de reações químicas que a gente vai chamar de ciclo de Calvin, que vai acontecer aqui no estroma. Esse processo vai permitir a formação de carboidrato. E no final, esses carboidratos sobrando na célula vão gerar a molécula de glicose. Então, basicamente, a fotossíntese é isso. Um processo de absorção de energia luminosa, conversão em energia química, liberação de oxigênio já na primeira etapa. Ela é formada, então, por 2 etapas. E para que cada uma dessas etapas aconteçam, existem fatores que vão interferir diretamente. Então, a luminosidade ou a intensidade luminosa interfere, e ela é determinada pelo comprimento de onda e pelos pigmentos fotossintetizantes que aquela planta tem. Tanto é que tem plantas que têm folhas verdes, plantas que têm folhas roxas, plantas que têm folhas alaranjadas. Então cada planta tem uma quantidade diferente, cada espécie tem uma quantidade diferente de pigmentos fotossintetizantes, sendo o principal deles a clorofila. E a clorofila, existe clorofila A e clorofila B, 2 tipos de clorofila. Por isso que a gente vai detalhar, vai ter uma aula só para falar sobre esse assunto aqui mesmo. Tá bom? Então, a primeira aula foi essa visão geral, a segunda a gente detalha um pouquinho os fatores que interferem na fotossíntese, a gente fala um pouquinho de gráficos e exercícios relacionados a isso, e a terceira aula, ou terceira e quarta aula, a gente vai falar de fase luminosa e fase química da fotossíntese, que lembra bastante o que a gente viu já na respiração celular, que para quem já viu pela primeira vez aquele processo de respiração celular, vai achar isso aqui até tranquilo de entender. Tá? Então, basicamente é isso. Se tiver dúvida, dá uma olhada no exercício e a próxima aula a gente tira mais dúvidas ainda e fala mais sobre esse assunto. Valeu!